Fala, meu povo sem preguiça, e aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recheados de convidados e vai ser um papo maravilhoso e muito importante na época certa. Então fique atento, que vai ser muito bom você pegar dicas aqui hoje. Antes de tudo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, deixar muito comentário, seja ele bom ou ruim, vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá se apresentar as nossas convidadas, porque hoje vai ser muito bom esse papo. Sejam bem-vindas, Bruna e Tanise. Obrigada. Sejam bem-vindas, elas são da Zen Contábil e hoje a gente vai falar de contabilidade, não é isso, meninas? Isso aí, mais especificamente, época de imposto de renda, Temos vamos que dar uma deixar. luz nos contribuintes. O que é muito importante, né? Sempre entra essas dúvidas e hoje a gente vamos clarear aí esse papo, Todos os anos, muitas dúvidas. né? Mas tem muitos assuntos aqui sobre contabilidade, a gente gosta sempre de poder aprimorar, mas hoje especificamente vamos falar de imposto de renda, porque estamos na época de fazer a declaração, então é muito importante. Então, se apresentem, né? Quem é Bruna, quem é Tanise, para eles saberem, pra gente poder começar o nosso bate-papo. Eu sou a Tanise, sócia da Zen Contábil, e hoje eu vim dar uma palhinha do nosso trabalho, que engloba também imposto de renda, mas muito mais coisas que a gente pode ajudar na sua empresa também. E eu sou a Bruna, sou contadora, sou sócia da Zen Contábil também. Perfeito. Bom, gente, tem muitas dúvidas sobre imposto de renda. Eu acredito que deve chegar milhares de perguntas para vocês lá, porque é um assunto que engloba muitas coisas, muitos números. A gente já fica só maluco de pensar quando vai chegando na época. Então, deixa claro assim o que é o imposto de renda, né? E para que serve, para a gente começar as perguntinhas aqui bem características do assunto. Declaração de imposto de renda. Então, todo mundo que tem uma renda tributável, seja salário, CLT, seja aluguel, seja serviço autônomo que você presta, ou recebimento de fora, ou herança. Então, todos os rendimentos a gente vai fazer esse ajuste no ano. Por que se chama ajuste? Porque a gente trabalha mensalmente e, dependendo do seu salário, você vai reparar que vai ter aquela retenção de R, ou seja, a empresa ela é obrigada a tirar um pedacinho e já repassar para o governo. Então, quando você vai fazer o ajuste, você vai pegar todo esse informe e dizer, ó, já foi recolhido tanto pela empresa. E aí você vai ajustar dentro de uma nova tabela, poder fazer as deduções que tem direito. Se tiver que pagar mais, vai pagar mais. Se tiver que paguei demais no ano anterior, a Receita te devolve um pedacinho. É sempre interessante porque entra muitas dúvidas assim em relação mas o que eu devo deixar separado para mim fazer essa declaração, quem eu devo procurar, porque às vezes a pessoa não tem essa orientação, e também a questão de por que eu devo fazer isso. Aí é importante deixar claro o que e quando, né? Na época a gente já sabe que tá. Uhum. Mas aí quais os documentos que precisa para fazer essa declaração? Então, quando encerra o ano, durante o ano você pode ir guardando algumas documentações, tá? Mas geralmente a gente vai ter, quando vira o ano, que aí as empresas são obrigadas a te mandar os informes, o banco manda o informe, porque é relativo ao ano anterior. Então, de janeiro a dezembro, é toda a sua movimentação. Então, o banco vai pegar isso, vai te mandar um informe, a empresa vai informar tudo que aconteceu nesse ano, você também. Mas assim, por exemplo, eu não tenho renda, eu só recebo aluguel. Então, se for de boca, não for por uma imobiliária, porque a imobiliária vai te mandar um informe também, mas se for, não, eu alugo direto com o proprietário, tá. Né? Aí você é obrigado a controlar mensalmente esse aluguel, tá? Porque a partir de, acho que de 1.900 e pouco de aluguel, se for vários, você vai somar, né? Se for um só, você já é obrigado a recolher IR naquele mês. Mensal. Mensal.
Olha aí. né? Porque você tem uma faixa de isenção e o seu rendimento, digamos que é só aluguel. Eu tenho várias casas, eu alugo e somando os aluguéis eu recebo mais de 2.000. Então, não espere chegar no fim do ano, no ano seguinte, para declarar todo esse aluguel. Porque aí vai acumular e a Receita Federal pode te cobrar os juros e multa do IR que você deveria ter pago a cada mês, tá? Então, assim, eu recebo muitas perguntas. Eu sou obrigado a contratar um contador para fazer a declaração? Não, isso não é prerrogativa do contador, tá? Você mesmo pode baixar o seu programa e fazer a sua declaração. Mas, quanto mais complicado o que você tem que informar, aí eu indico que seja contratado um contador, porque a gente estuda isso o tempo todo, as leis mudam, os valores mudam. Então, se for muito complicado a sua declaração, contrata. Contrato que você vai estar mais seguro do que você está fazendo. O contador também já está atualizado, né, Bruno? Já está ali estudando, tá já bem tá no dia a dia, atento. né? E sempre muda as coisas, então a gente tem que ficar atento. E uma pergunta que eu sempre vejo o pessoal comentar é como faz, a pessoa tem negócios, ou pode ser aluguéis mesmo, vamos entrar nesse nicho, mas para não cair na malha fina, que é uma coisa que às vezes ocorre. Isso aí é comum ou tem que ser um caso muito extremo? Não é comum. Acontece bastante. O povo tem muito medo da malha fina, né? A malha fina, ela nada mais é do que informações que você declarou ou não declarou erradamente. Porque hoje a Receita Federal recebe todas as informações, sua movimentação bancária, sua movimentação de cartão de crédito, da maquininha, que às vezes são autônomos, né, ou empresa, o MEI, que passa a maquininha, né, aceita cartão. Então, toda essa movimentação, as financeiras são obrigadas a mandar para a Receita Federal. As empresas, elas também falam quanto te pagou. Se o seu aluguel estiver na imobiliária, ela também faz uma declaração de quanto você recebeu. Então, toda a sua informação já está lá na Receita Federal. Ela sabe. Então, a malha fina é isso. Quando você não declara, ela já sabe que você era obrigado a declarar. Então, você cai na malha fina porque você não declarou. Sim. Ou faltou alguma coisa que ela sabe que tinha que ter declarado. Você não declarou, é malha fina. Aí, o que significa isso? Entra na declaração, retifica com o que precisa ser ajustado, com o que foi levantado na malha fina e manda de novo. Entendi. Ótimo. A gente fez abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram e teve algumas perguntinhas e são bem específicas, então é legal que a gente consegue sanar bem as dúvidas da galera. Uma foi em relação a imposto de renda para MEI. Se isso o que colocar, a pergunta foi assim, o que colocar que a pessoa é MEI e se o que entrou na poupança também tem que entrar na declaração de imposto de renda. MEI. O MEI, a gente também recebe muito essa pergunta. Eu sou MEI, eu preciso declarar imposto de renda? Sim. O MEI precisa fazer 2 declarações. A declaração anual, que o MEI ele praticamente só tem essa obrigação. São 2 obrigações do MEI. Pagar o imposto mensal, que é o das MEI, e a declaração anual. Então, essa declaração anual que o MEI faz vai colocar lá a receita anual dele. Através dessa receita que ele declarou, que é tudo aquilo que entrou na conta dele, tudo aquilo que ele recebeu do serviço ou da venda dele, ele vai declarar. Como pessoa física, entra nos critérios de obrigatoriedade. Então, vamos supor, até postei esses dias justamente sobre isso. A pessoa teve no ano 65 mil reais de receita, certo? E aí você tem despesas. Normalmente o MEI tem despesa de água, de luz, de telefone, de internet, enfim. Só que você tem que ter comprovação. Então eu tenho lá, 10 mil reais de despesas. E o MEI, para você não declarar tudo que você recebeu, para ser rendimento, a gente tem que fazer uma conta para saber o que é rendimento tributável e o que é rendimento isento. Um exemplo, vamos supor que você é um MEI serviços. Você vai ter uma taxinha de 32% para isentar. Então, você pega lá 65 mil
menos 32% vai dar um valor. Esse valor é isento, só que o que sobrou é tributável. Então, esse valor que sobrou do MEI vai para a pessoa física como tributável. Então, o MEI também ele é bem específico. Você tem que fazer essa continha, então você tem aí, para MEI serviço, você tem uma taxa de isenção de 32%. Não é bem uma taxa de isenção, né? É uma parcela de isenção. Presunção de lucro. Uma presunção de 32% para quem é comércio, 16% para quem é transporte e 8% para quem é comércio. Perdão, 32% para prestador de serviço e 8% para quem é comércio. Então, você tem que fazer essa conta. Posso deduzir qualquer despesa? Não, eu tenho que ter comprovação. Só posso fazer essa continha de descontar as despesas se eu tiver comprovação. Porque se a Receita pegar e falar assim, do que se trata isso aqui? Você não tiver como comprovar, ele ainda pode te autuar, pode te multar. Então, é importante ter tudo certinho na ponta da linha. Não tenho despesa, não tenho nada, não tenho como falar que eu tenho despesa, enfim. Todo o valor que você declarou lá na declaração do MEI vai entrar para a pessoa física como rendimento tributável. Então, por isso que é extremamente importante você ter tudo certinho, quanto custa, se for produto, ter lá notas fiscais dos produtos, quanto de percentual da minha água, da minha luz eu gasto com o meu serviço, para você não pagar mais imposto do que deveria, né? Sim, porque aí você consegue ter um rendimento correto, né? E também não cair nessa de talvez ter que pagar uma multa, porque Exato. acontece. É bem complexo, né? A gente às vezes fica só, imposto de renda é tranquilo. Só MEI também. também. E essa questão do MEI tem crescido cada vez mais, né? A gente vê que aumentou muito o MEI, principalmente quando iniciou a pandemia. Sim. E tem cada vez aumentado. Acho que é uma dúvida bem grande, é bem recorrente, né? Muito. É a muito questão recorrente. do MEI. E é assim, é o que eu vivo falando. O MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade. Mas eu acho que é muito burocrático para um MEI administrar essa parte burocrática sozinho, sabe? São muitas... É fácil ser MEI, entre aspas, né? A parte burocrática não é tão grande quanto um Simples Nacional, um lucro presumido, enfim. Mas, quando entra nessa parte de você saber o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, você corre para o contador. Então, por isso que é bacana, tem crescido muito. Se você já começar agora procurando um contador, trabalhando com a orientação de um contador, esses processos ficam muito mais fáceis. Melhor ainda, com o contador, você consegue analisar o seu crescimento do MEI, né? Eu vejo muitos MEIs, assim, que não tem nem controle de quanto faturou no ano. Então, quando chega lá na época do imposto de renda, nossa, o que eu faço agora? Não tenho controle, porque MEI não precisa emitir nota fiscal. Para pessoa física. Para pessoa física, porque para pessoa jurídica, o MEI que presta serviço para pessoa jurídica tem que emitir nota fiscal. Muitos não emitem também. Mas não tem nem o hábito de anotar quanto que custou o serviço e quanto que ele recebeu por isso. Aí chega no imposto de renda, fica meio perdido. Por isso que é importante ter esse contato com o contador desde o começo, para quando a sua empresa crescer, você já está no caminho andado. E um estabelecimento, normalmente o contador, ele faz isso mensalmente. A ideia é fazer mensal. Não só, no caso quando, eu entrando em outro assunto já, gente, que eu quero aproveitar a oportunidade, não sou dessas. Aproveita a consultoria. Aproveita a consultoria aqui, gente. 2 ainda, meu Deus. Quando a pessoa tem um negócio já em andamento, uma empresa, ela precisa do contador para fazer toda essa parte burocrática. Seja da questão do funcionário, né, do funcionário, o registro, a questão do pagamento correto, incluindo férias, tudo isso. E também, se a pessoa quiser saber a questão do patrimônio mesmo, tipo, fazer a contabilidade do patrimônio, ela precisa somar cada coisinha que tem ali. Tudo. O que é o patrimônio de uma empresa? Tudo. É aquilo que você paga, é aquilo que você recebe, é aquilo que você compra, é aquilo que você investe. Então, a contabilidade te dá a possibilidade de você entender para onde que vai o seu dinheiro, se aquele produto ou serviço você precificou de forma correta, se está dando lucro, se está dando prejuízo. Dá várias formas para você poder ter uma tomada de decisão mesmo.
Então, é através da contabilidade. Só que tem uma questão que a gente fala muito. Esse controle chega na contabilidade só depois que já aconteceu. Depois que já virou um problema. Exato. Então, o controle financeiro, o controle do patrimônio é do empreendedor, é do empresário. Esse controle é você ali no dia a dia. Ó, eu tô guardando mesmo cada nota que entra, cada nota que sai. Eu tenho esse custo. No final, você vai conseguir ver se você está gastando muito com determinada coisa, se de repente aquele produto está sendo mais vantajoso, se o A, se o B está sendo mais vantajoso. Mas você tem que ter esse controle. O controle financeiro é do empreendedor, Sim. é do empresário. O contador está ali para suporte, para ser um parceiro de crescimento. Mas a gestão é do empresário. Tem que ser do empresário. É. E daí, aí entra naquele quesito que o empresário é sempre importante fazer a declaração mensal. Ou não é uma regra? A declaração do De MEI, imposto por de exemplo, renda. Não, imposto de renda é anual. é anual. Ah, tá. Só nessa época É que só abre nessa mesmo. época que abre relativa ao ano anterior. Anterior. Então, de janeiro a dezembro você tem uma movimentação, você recebe, você paga. E aí você, geralmente até 30 de abril, tá? Ele abre em março e termina em abril. Esse ano eles prorrogaram até maio. Mas Sim. não deixem pra... Não deixa pra pra última fim, tá, hora. gente? Por favor. Tem gente que faz uns Mandem. 45 segundos. Já Gente, recebi. lembrei que eu tenho que entregar meu imposto. Não, gente, não faz isso com a contadora, por favor, não faz isso. Porque é muito detalhe, né? É muito detalhe, e às vezes a gente vai analisar a sua documentação, tá faltando. E aí eu não tenho mais prazo para mandar. Se eu não mandar no prazo, recebe multa. Sim. Aí você é obrigado a mandar errado para não pagar a multa e falar, ó, falta isso, isso e isso, vamos retificar. Então, se deixa no último dia, a gente não consegue analisar o que falta de documentação. Então, é importante não deixar para última hora. Não deixar pra última hora. É importante, galera. Aí, ó, Exato. já fiquem atentos. Se o prazo já foi prorrogado, é importante já ficar, É um brinde. já alinhar. 31 de maio é um brinde, gente. Não É abusa. sempre acaba em abril, então. Sempre abril. Olha só. Geralmente é. E aí, outra pergunta é, a partir de qual valor eu devo declarar? Você tem um rendimento tributável, né? O imposto de renda você é obrigado a declarar acima de R$ 28.559,70 centavos. Isso dá uma média de R$ 2.379 por mês. Então, eu sou um Deixa assalariado. anotadinho ali, ó. É porque a gente vai se apegando. Gravar de cabeça Dá não um dá. chute no valor. Mas assim, eu sou um assalariado, sou CLT, eu tenho meu negócio. Se eu ganho mais de 2.379, você já precisa declarar. E aí tem outros quesitos, né? Tem outras obrigatoriedades. Não só necessariamente a questão do rendimento tributável, do seu salário, da sua renda. Você tem outros porquês que a Tanise vai falar. Então, é importante falar do rendimento tributável, que a gente acaba focando muito em salário. Uhum. Né? Ah, eu recebo... Mas existem pessoas que às vezes trabalham em 2 empregos. Registrado, inclusive, né? E aí ela, digamos, ela recebe 1.500, 1.600 por mês em cada um, tá? A empresa legalmente não está obrigada a fazer essa retenção, porque o valor é baixo, individualmente não é obrigada. Só que o que acontece? Mensalmente você recebeu 3, tá? Então chega no ajuste, o que você vai declarar por mês? 3 mil por mês, mas dá mais de 30 mil no ano, né? E aí é que vai vir o imposto de renda a pagar. Ah, mas além disso eu recebo R$600 de um aluguel. Ou seja, você recebe 2 salários de 1.500 mais 600 de aluguel, que também é tributável. Vai somar tudo. Vai somar tudo. Essa é a questão do ajuste. Separadamente, individualmente, não houve retenção de R. Mas no ajuste ele vai somar tudo e vai vir aquele bolo de imposto de renda para pagar. Só que aí no ajuste você pode deduzir, né, algumas despesas com educação, com dependente, com saúde. Então ele faz esse ajuste. Ah, eu devo tanto, mas eu posso compensar essas despesas. E aí no programinha vai fazer o acordo, tá? Fora o rendimento tributável, que já é obrigatório, você pode ter rendimentos isentos, tá? O que é o rendimento isento? O rendimento da poupança é isento. Não sei quanto que você tem na poupança, mas digamos que no ano ela rendeu 40 mil de rendimento. Já
entra para obrigatoriedade. Então, no caso daquela pergunta do MEI, a poupança não entra nas contas. Não, o rendimento isento não entra para conta, tá? Você vai ter alguns itens de obrigatoriedade, mas você tem que declarar. Se você já tiver obrigado, dentro desses itens de obrigatoriedade, aí você vai fazer todo o levantamento do seu patrimônio, incluindo conta poupança, conta corrente, aplicações, investimento, tudo vai ser declarado para a Receita, tá? Mas assim, rendimento isento. Então, por exemplo, recebi uma indenização de fundo de garantia, ou uma indenização trabalhista, ou qualquer tipo de indenização no ano que deu acima de 40 mil, você já está obrigado, tá? Eu tenho pensão, é isento. Aí, essa pensão pensão alimentícia, tá? Ela tá isenta esse ano para quem recebe. Então, uma das perguntas foi a questão de alterações. Teve muitas alterações de 2022 para cá? Não. Muitas não. Mais essa relação da pensão alimentícia, que ela era tributável. Então, por que deixou? O Tribunal Superior, ele entendeu que isso é inconstitucional. Eu entendo também. Por quê? A pessoa trabalha, né? Geralmente é a mulher que recebe a pensão, tá? Sim. Então, o pai trabalha, a empresa recolhe os impostos e aí ele paga do líquido do salário dele a pensão pro filho, tá? Ou seja, aquela fonte de renda, ela já foi tributável. E aí ele pega e tributa de novo? Não faz sentido. Não faz sentido. Só que até então era tributável, tá? Agora não, agora tá isenta. E você pode, inclusive, retificar dos últimos 5 anos para ver se tem um dinheirinho aí para pegar, tá? Olha, é bom, né? Porque Bom, para quem recebe pensão alimentícia É. mais alta, é bom dar uma uma olhada olhada nos mesmo. últimos 5 anos Às para vezes tem um retificar. cafezinho, Tem né? cafezinho, vai saber. Verdade. É bom ver. Então, ganho de capital. O que é o ganho de capital? Vendi uma casa, tive ganho de capital no ano, você também é obrigado a declarar. Tenho bens acima de 300 mil. Então, você vai pegar todos os seus bens, casas, carro, vai somar. Se esses bens passar de 300 mil, você já está obrigado. Então, assim, a regra do imposto de renda de obrigatoriedade, você tem que olhar cada item. Não trabalho, não tenho rendimento. Nesse item eu não tô obrigada. Porque eu vivo de renda. Ai, adoro viver de renda. Eu vivo de renda, então... Na bolsa, precisa? Vivo de renda. Meu rendimento isento deu acima de 40 mil, você já tem que declarar. Então, embora você não tenha um rendimento tributável, você é obrigado por causa da isenção, né? Entendi. Uma coisa que acontece bastante é aposentados, né? O que recebe um salário mínimo só, a pensão nunca vai estar, tá? Mas às vezes acontece do aposentado ter a aposentadoria mais pensão por morte de alguém. Quando soma isso, dependendo dos valores, ele é obrigado a pagar IR, porque ele tem só uma faixa de isenção, que eu não anotei o valor. Mas ele tem só uma faixa de isenção para aposentadoria acima de 65 anos. Aí essa parte é isenção. O resto da pensão, dependendo do valor, já entra para tributável. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de aposentadoria mais pensão com esses valores. Por isso que eu falo, às vezes, se é muito complicada a declaração, é preferível contratar um contador. Porque são bastante detalhes e às vezes a pessoa olhando ali fica confusa, né? Porque Exatamente. ainda mais se for a primeira vez que ela vai declarar, acho que é mais difícil, né? Acho que entra mais dúvidas e é bom já contratar a pessoa que tá atenta. Agora, se você, eu só tenho meu salário lá, não tenho carro, não tenho casa, vivo de aluguel, é só o meu salário. Pega seu informezinho, baixa o programa e declara. Se for só isso, se começar a ficar complicado, contata a gente. Se for bem tranquilinho, bem levinho. Exatamente. A outra pergunta o prazo a gente já falou que foi prorrogado esse ano, que é muito bom, né? É muito bom. Não deixe para a última hora, já foi um recado dado aqui. Implorado, na verdade. Implorado, Por né? favor.
E normalmente os documentos necessários, no caso, para a pessoa que seja MEI, todos os informes dos produtos com todas as notas fiscais, entra tudo. Isso na declaração do MEI. Para fazer a declaração anual do MEI, sim, vai entrar todas as despesas da empresa. Na declaração do imposto de renda vai entrar todas as despesas da pessoa física. Então, o que você tem que fazer? Teve despesa médica, sabe? Aquele psicólogo que a gente passa e paga, que a gente adora? Pede recibo. Fui no dentista, pede recibo. Porque se você tiver imposto a pagar, ele vai deduzir. Mas no montante, no decorrer do ano, você vai juntar lá os seus informes de rendimento do banco, vai pegar os informes de rendimento, no caso da pessoa física, o informe da empresa, os comprovantes médicos que você pega. Se você faz uma faculdade, você pode pedir a nota fiscal ou o recibo, que também serve, porque isso é com educação, tá? Cursos livres, fiz um curso de automake, esse não entra. Só mesmo de educação, uma pós-graduação, um mestrado. Inglês também não entra, tá? Exato, não entra. Então, são algumas graduações, isso entra também. Você pode ter lá que vai te ajudar a deduzir no imposto. Então, aprimora isso. Você guarda os seus informes. Só salientar essa questão da educação, porque os valores de educação são caros. Graduação, E não é tudo. escola infantil, né? É caro. Só que você só pode deduzir R$ 3.561. Não Mesmo é que o você ano tenha todo. pago R$ 10.000 no ano, você não pode deduzir tudo. Não. É pouco. E o deduzir que você fala é o que você recebe de volta, não? Ele vai fazer uma apuração. Então, digamos que você pagou R$ 1.000 de imposto de renda durante o ano de 2022. Aí, a gente vai pegar esses pagamentos de educação, de saúde, vai abater. Vai indo descontando. Aí ele vai entrando numa tabelinha dentro do programa para fazer a redução disso daí. Para cada um é de uma volta. porcentagem que... Ele vai variando, ele vai fazendo esse ajuste de alíquota. Porque existe tanto a declaração simplificada, o que é a simplificada? Ele faz uma presunção também do seu lucro em cima do seu tributo. Então, você não deduz nada. E, geralmente, quem tem só o salário acaba ficando só na simplificada, tá? E, às vezes, tem dinheiro porque ele faz uma média, mas depende também do valor do salário, tá? Agora, essa completa, ela vai entrar todos esses descontos. Então, você faz a declaração comum, como se fosse a simplificada, e você faz esses pagamentos de previdência privada que só pode o PGBL, tá? Tem gente que faz aplicação em VGBL, esse não é dedutível, porque isso é como se fosse um investimento. O PGBL, ele é uma previdência privada que você pode deduzir também. A saúde, que ela falou, né? Todos os tipos de médico, dentista, psicólogo, médico particular, consulta. Acho que eles incluíram até a questão de próteses, agora para esse ano. Acho que o ano passado também estava funcionando. As de próteses, porque são caras, né? Você pode deduzir. Então, toda essa comprovação você precisa ter. Por que eu falo isso? Quando você escolhe a opção completa que é mais vantajosa, no programa você já consegue enxergar as duas, tá? Então, digamos que a completa é mais vantajosa com essas deduções, você tem uma restituição maior. Só que a alíquota dela em si, ela já é maior do que a simplificada, tá? Aí, digamos que você inventou despesa, bota essas despesas aqui para eu restituir mais, né? Errou o dedinho. Gente, é errado isso, tá? Por que é errado? Como eu falei, a Receita Federal já sabe de tudo. Todo mundo já dedurou você lá o ano inteiro, né? Ela só quer saber se você tá mentindo. Aí, você inventou despesa, quando bate na Receita Federal, ela vê que você não tem aquela despesa. Aí cai na malha. Aí você é obrigado a retificar a sua declaração, só que você não pode mudar o tipo. Você é obrigado a ficar na completa. E às vezes sai mais caro. E aí acaba saindo muito alto. Você vai dar mais imposto de renda a pagar do que tivesse feito corretamente. É importante, às vezes o pessoal quer ser mais esperto. Eu falo porque eu já vi muito disso, tá? Já vi muito disso. E cai na malha e aí você retifica e você não pode mudar. Agora eu vou para simplificar, vou retificar para simplificada. Não pode. Aí você é obrigado a ficar na mesma forma de tributação que você escolheu.
Entendi. Costumo falar que as pessoas erram um dedo, né? Tem lá uma despesa médica de R$1.000. Ai, 10 mil. Nossa, errei, foi sem querer. Gente, cuidado com o dedinho, porque você pode ainda tomar multa também. Além de Você tudo, também né? E ter o Porque- comprovante, porque às vezes E eu não ter vou o nem comprovante. dizer que, eu não gastei. Eu fui no dentista, deu 5 mil meu tratamento. Tá, você pegou o recibo? Não peguei. Porque se você cai na malha e você tem o recibo, você pode ir apresentar. Você entra com o processo, apresenta sua documentação e ok. Agora, se você não tem, Não vai adiantar não nada. vai adiantar. Então, peça. Pagou? Tudo, Peça. tudo pegar um comprovante pra poder depois ficar tranquilo. na hora E de esse fazer. tipo de coisa não tem informe, que nem eu falei, a empresa, ela vai juntar todo o seu salário e no começo do ano vai te mandar seu informe. Essas despesas decorrentes do ano, você pega a sua pastinha e guarda na pastinha de R. Paguei escola mensalmente, guarda na pastinha. Mensalmente eu tenho uma despesa médica que eu levo o meu filho no psicólogo todo mês. Guarda o recibo. Então, Porque isso tem que tudo controlar a parte, porque você não recebe. Fechou o ano, vou receber o informe inteiro. Não tem. Então, os recibos você vai guardando mesmo na pastinha de R. E o máximo ali de porcentagem, por exemplo, que a pessoa recebe é o valor de 3.500 ou é por porcentagem mesmo? Tipo, pode até receber mais ou bem menos? Como assim, Márcio? Da pessoa receber, no caso, de A volta. restituição. É, a restituição. Depende. Uma que depende de quanto ela pagou. Já começa por aí. Então, a restituição, que é a devolução do valor de R pago a mais. Se você não pagou nada, você não tem restituição, tá? Outra que depende. Então, por exemplo, tem gente que recebe muito bem, paga lá 100 mil de imposto de renda retido no salário, tá? Dá para restituir tudo? Aí vai depender de quanto é seu gasto. É isso que é o ajuste. E é a questão é por áreas mesmo. Tipo, a porcentagem não é igual para todos os gastos. Não, para todos os gastos para todo mundo também. O que vai diferenciar é o gasto de cada pessoa e a retenção de cada pessoa, porque são salários diferentes. Então, eu tive R$1.000 de imposto de renda pago no recolher antecipadamente, tá? Aí eu tenho as deduções, efetivamente eu tenho dentista, eu tenho não sei o quê. Digamos que esse gasto aí deu R$10.000 de gasto. Provavelmente você vai restituir todos os R$1.000 pago. Mas tenho 50 mil de R. É muito difícil restituir tudo isso, porque é muito difícil você ter muito gasto desse. Uhum. E o imposto de Mas renda... não é impossível, tá? Por isso que eu tô falando, é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Cada pessoa é uma pessoa. Então, é legal ressaltar que o imposto de renda não é por casa, é por CPF. Por CPF. Porque às vezes a pessoa fica, né, com dúvida, às vezes tá iniciando agora, vai começar agora, ter noção de como que faz a declaração e tudo, e não sabe, às vezes pensa que, não, meu marido fez, eu não preciso fazer. Não, é individual de cada pessoa. Por CPF. É bom salientar que, assim, minha esposa não trabalha, ela pode entrar como dependente. Sim. Tá? Meu filho é menor aprendiz. O menor aprendiz, ele tem um rendimento, tá? Pouco, mas tem. Quando você incluir ele como dependente seu, Vai ter que incluir vai o ter valor. que incluir esse ainda valorzinho. Então, pode ser, porque o dependente que você deduz é 2.275. Então, pode ser que, de repente, você incluindo esse dependente, você vai fazer a dedução de 2.000, mas com a soma desse salário, você passa para outra faixa de tributação. E aí fica mais caro. Então, essas simulações é importante fazer. Põe o dependente, não põe o dependente, principalmente se o dependente tiver rendimento. Minha esposa tem R também, eu também tenho. Para onde que vai o dependente? Faz simulação. Aonde compensar mais a restituição, você coloca o dependente. Não é obrigatório estar sempre no pai, sempre na mãe. O ano passado eu coloquei o dependente no pai, eu posso pôr na mãe? Pode pôr na mãe. Você vai fazer essa simulação aonde compensa estar o dependente. Tenho 2 filhos. Se compensar ficar um para cada um, bota um para cada um. Não tem problema. Tá? Entendi. E essa questão da pessoa fazer...
como é que fala? Ela faz essa diferença do imposto. Ela tem que sempre estar, por exemplo, se a pessoa vai estudar, às vezes lá coloca a questão de ter que levar todas as declarações. Aí tem que ter todas as isenções da casa. E no caso, se a pessoa tem, por exemplo, X filhos, 3 filhos, ela, independente se a pessoa, se lá no próprio imposto de renda, sabe quantos moradores tem na casa também. Ou não é necessário, por exemplo, ela ter que declarar os 3 filhos ou colocar, tipo, só 2. Ah, vou colocar 2 que é dependente e aí o outro não é. Não, você não é obrigado. Uma que você não é obrigado a declarar dependente, tá? Isso tá na legislação que você pode deduzir, então é uma vantagem. Se esse dependente tem rendimento, eu aconselho a fazer realmente a simulação se compensa ter esse dependente, porque vai somar os rendimentos. Mas a Receita não sabe se mora 10 pessoas na sua casa. Ela sabe o CPF de cada uma das pessoas. Diferente. E ela sabe o rendimento de cada uma das pessoas. Então, se todo mundo tiver renda para fazer, cada um da casa vai fazer a sua declaração. Filhos, tem até os 24 anos, se ele não tiver rendimento e ele faz faculdade, você pode incluir ele na declaração como dependente. Então, também tem essa questão de idade. Ah, passou dos 18, não é mais dependente. Não. Até os 21 anos. E 21 anos era o quê? Pra você, se não estiver fazendo faculdade, né? Se não estiver fazendo faculdade. Até os 24, se estiver fazendo faculdade, comprovado tudo, você vai deduzir lá. E se ele não tiver rendimento, porque também com 24 anos, se estiver trabalhando, talvez não compense. Uhum. A maioria das vezes não compensa, porque daí a pessoa já tá seguindo o caminho dele, né? Você vai somar. Mas o acontece, dependente né? é bom. Dependente é bom porque vai abater do meu imposto, beleza, mas tudo que é dele vai pra você também. Então, as rendas e as despesas. Aí você tem que fazer somando o valor, aí vocês podem. Vale a pena. E às vezes dá essa diferença assim que às vezes não vale a pena. Vai Não sair vale mais a pena. caro você declarar, então. Exatamente. Imagino. E daí a outra pergunta é assim: qual a faixa normalmente que um contador cobra para fazer esse serviço? Para fazer o imposto de Imposto renda? de renda. Aí vai depender muito do seu imposto de renda, né? Se for um imposto de renda que não tenha coisas complicadas, compra imóvel, vendo imóvel, faço construção, que são coisas que entram na declaração. Aplico na Bolsa de Valores, né? Movimento muito. Então, assim, pelo menos da Zen Contábil, a gente cobra a partir de R$150 para uma declaração menos complexa. Conforme for sendo mais complexa, a gente precisa analisar toda a documentação para te passar uma cotação correta. Né? Que conforme mais trabalho gera, mais caro fica. Né? Mas é cobrado de acordo com o trabalho que a declaração dá. E outra, na verdade, isso aí foi uma dúvida gerada muito quando entrou aí o auxílio, quando entrou o Bolsa Família, que veio com valores diferenciados. Como que ficou isso, essa questão? Por exemplo, a pessoa, às vezes, mais pessoas da família recebia e tinha que fazer essa conta do imposto, entrava. Por exemplo, a pessoa recebia e tinha um outro custo, alguma coisa que recebia também. Entrava o auxílio? O auxílio ou o Bolsa Família, né? Hoje Todos os auxílios do governo, eles são tributáveis também, tá? Mas o governo não dá assim para quem tem renda, né? Então, você tem direito aos benefícios do governo desde que você não tenha renda. Se você tiver, você consegue se manter. Porque era um valor bem baixo, a pessoa tinha que ter, por exemplo, ainda menos de 150, né? Para poder receber. Exatamente. Então, são rendimentos que são declarados efetivamente para a Receita Federal. Ela já cruza essa informação, você não vai ter direito. Mas o Bolsa Família, ele é tributável também. Ele não entra na faixa de tributação para efetivamente pagar, mas é um rendimento tributável. Então, o que aconteceu muito na época da pandemia
foi aquele auxílio Brasil emergencial que um monte de gente deu entrada. Sim. Né? E o governo não estava, eu acho que o sistema não estava preparado para cruzar tanta informação e ele acabou liberando alguns auxílios para pessoas que tinham rendimento. E aí o que aconteceu? Na hora que foi fazer a declaração ou entrou como dependente na declaração de alguém, por exemplo, a esposa não trabalhava, tá? Ela no CPF dela não tem rendimento. E aí ela pediu esse auxílio, recebeu do governo. E aí na época do imposto, o marido resolveu botar ela como dependente. Na hora que bateu o CPF dela como dependente dele, o governo mandou devolver. E aí você teve que devolver à vista. Isso aconteceu o ano passado, né? Na declaração. 2020 foi quando saiu o auxílio, né? Na declaração de 2021, que era referente. E muitos CPF ficaram irregular. Às vezes nem precisava ser obrigado, entre aspas, declarar. Só o fato, já era obrigado, né? Só não declarou. Então, o que aconteceu em 2021? A gente viu muito. As pessoas que pegaram o auxílio emergencial ficaram com o CPF regular, porque não precisavam pegar. Então, passou do limite lá de 28.559,70, mas o auxílio, uma coisa muito chata, teve que devolver à vista. Tudo o que pegou do auxílio. Então, se a pessoa era dependente de alguém, foi declarado e recebeu o auxílio, ocorreu esse cruzamento aí das informações e teve que devolver. À vista. À vista. O governo pagou lá em 5 parcelas de 1.000 e pouquinhos. Na hora de devolver, você terminava de enviar a declaração, gerava uma DARF lá pra você no valor total. Então, assim, a pessoa que pegou porque não tinha conhecimento ou quis pegar por pegar o benefício, acabou saindo mais caro, porque o que o governo pagou parcelado, você teve que pagar à vista. À vista. Exatamente. E quem não pagou tá lá na dívida ativa, com certeza. Olha só, é importante, né? Porque ocorreu muito caso desse que gerou muito euforia na mídia, né? A gente ouviu muitas coisas de pessoas famosas. Vou tentar aqui, né? Deixa eu só um pouquinho aqui, vai que eu Não consigo. vai ter nada, vai ser só um dinheirinho a mais. Eu falei que a Receita Federal sabe de tudo. Sabe de tudo. Você deixou bem claro. Sabe de tudo. Só quer ver se você tá mentindo. E só pra ver se você tá esperto ali, tá atento, porque são informações cruciais que a gente tem que estar atento, né? Coisa pessoal, então se você não souber do rendimento é complicado. Ainda nesse quesito de CPF regular, as pessoas falam, deixa aí meu CPF regular. O que me prejudica não ter um CPF regular? Se você vai financiar uma casa com CPF regular, você não consegue. Se você vai pedir um empréstimo, você não consegue. Tem muitas empresas, principalmente para quem vai prestar, vai tentar uma vaga no banco, eles consultam o CPF. Então, assim, é uma coisa tão pequena, o envio de uma declaração, que pode causar uma coisa enorme na sua vida por causa de uma declaração. Você vai estar com o CPF regular porque não entregou uma declaração. Então, assim, é importante você estar regular. Mas eu nunca vou usar meu nome. Uma hora você vai ter que usar, seja para pedir um empréstimo, uma entrevista de emprego. Você vai perder, às vezes, a entrevista dos sonhos, porque a pessoa consultou e eles podem consultar por causa de uma declaração que você não quis entregar. Então, tem uma coisa tão pequena pode gerar uma coisa tão grande, uma confusão tão grande. E aí, para você regularizar, você vai ter que enviar e ainda vai pagar a multa. A multa do não envio é a partir de R$165, que você vai jogar fora lá pro governo. E também, isso aí, no caso, seria o contado anual. Ou não? Tipo, a multa é a partir... Por exemplo, a pessoa ficou 3 anos sem fazer isso. É cada declaração. Por ano. Por ano. É bom salientar, porque muitas pessoas não têm mesmo essa noção de como fazer, o porquê fazer, e até a questão do valor, porque sempre esse valor às vezes oscila, né? Do total que tem que ter anual. Porque antes era menos, né? Ou era mais? Não, desde 2015 não tem reajuste da tabela. Então, mas mesmo assim, as pessoas não sabem o valor que tem que fazer. Porque acho que é uma dúvida, quando você coloca lá para pesquisar, é uma das dúvidas maiores. Qual valor, a partir de qual valor que eu tenho que ir lá fazer a declaração?
Porque a documentação, querendo ou não, a gente já deixou claro aqui, ó, tá tendo aula aqui, então é bem claro, né? Os documentos que precisa são muito específicos, então ali é bem pessoal, e a questão do valor é só fazer a soma ali e ver, não, entrei, não tem jeito, agora vai separar tudo. É importante, não é só a questão do valor, que é como eu falei, existem outras regras que entram na obrigatoriedade, independente do valor de tributável. E o valor tributável não é só uma coisa, que é o que eu falei, eu recebo 1.500 de salário, mas eu recebo R$1.000 de aluguel. Eu faço uns bicos por fora também, recebo aí, sei lá, uns 2.000 de serviço prestado para as pessoas. Sou eletricista, por exemplo. Eu sou eletricista, eu recebo uns 2.000 aí que eu presto para as pessoas. Soma tudo. Até então, seu salário era só 1.500. Aí entra lá. Aí entra na obrigatoriedade, porque você vai somar todos os seus rendimentos tributáveis. Você vai ver se você tem rendimento isento. Você vai ver, digamos que o ano de 2022 não trabalhou registrado, sei lá, por algum motivo. Mas nos outros anos você veio acumulando bens e você tem uma casa lá de 400 mil. Você já é obrigado. Independente do rendimento. Por quê? Porque o meu bem é acima dos 300 mil. E pra pessoa, assim, no caso que a gente falou, que seja uma coisa simples, né? Só o salário, e aí qual o aplicativo ou qual plataforma que ela consegue fazer essa declaração que você falou que ela mesma consegue fazer? Entrando no Google, se você colocar assim, declaração IRPF, download, aí vai ter lá o site da Receita Federal. Aí lá você consegue fazer o download da declaração. Ou, acho que tá online também, né? Ou pelo programa. Site da Receita Federal, que é o ECAC. Você também consegue fazer pelo site. Pode baixar também o aplicativo. Entra lá nos seus aplicativos, baixa IRPF, que você também consegue fazer pelo aplicativo. Tem bastante formas aí da pessoa. Tem. E lá também tem todos os documentos que precisa e as obrigatoriedades que entra. Aí é um manual de mais de 200 páginas, né? Procure um contador. Mas tem o manualzão da Receita Federal. Falar, não, eu vou estudar, não quero saber. Baixa o manualzão também da Receita Federal e estuda. Mas é umas 200 páginas. E é bastante regra, né? Tem bastante coisa. São detalhes, né? Quais são as dúvidas maiores, assim, que entra pra vocês, assim, das pessoas que já estão declarando mesmo, que entra, por exemplo, na questão de falta de documento, que às vezes é mais intenso que vocês vê? Eu acho que é a questão... Tá pegando umas buchas boas. Por exemplo, as pessoas têm uma questão... Informes de rendimento. As pessoas não se apegam muito aos informes de rendimento. Dos bancos, empréstimos, tudo isso é muito documento assim que tem que ter, é o básico, os informes de rendimento dos bancos e de empréstimo as pessoas sempre esquecem. Fala, lembra depois, eu tenho empréstimo, precisa. Se você tem lá mais de R$5.000 que pegou de empréstimo, você já tem que declarar também. Outra coisa, contas de bancos, informes dos bancos. Se chegou lá no dia 31/12, tem R$140, você foi obrigado a declarar, fazer a declaração de imposto de renda, você tem que declarar essa conta também. Mas só tem R$140. A partir de 140, todas as contas que você tem bancárias, você tem que enviar também. Tem que colocar lá as informações. Mas normalmente é os informes mesmo, que as pessoas não se atentam, recebem do banco e não enviam. Eu acredito que seja isso. Ou tem uma parte mais agravante, que é a parte de Bolsa de Valores. Tem muitas partes agravantes. Eu acho que esses são os documentos que eles esquecem, mas a Bolsa de Valor... Tem um informe que nunca ninguém manda. Uhum. Quando você faz o financiamento bancário, o financiamento imobiliário, geralmente financia pela Caixa, mas é qualquer banco, tá? Você tem que entrar lá e solicitar o seu informe desse financiamento. Por quê? Ele vai constar lá quanto você pagou e quanto você ainda tem de dívida desse financiamento. Porque assim, quando você compra uma casa financiada, o que efetivamente é seu? O que efetivamente você já pagou.
Tá? Não o bem inteiro. Não o bem inteiro. Comprei uma casa de 500 mil financiada, mas no ano de 2022 eu só paguei 20 mil de entrada. O seu bem custa 20 mil. Ah, tá. Tá? Isso Por é um quê? erro comum. Porque é um erro comum. Geralmente, o seu financiamento imobiliário ele está vinculado à garantia à casa. Então, se a casa é garantia do banco de que você vai pagar aquele empréstimo, a casa não é sua, é do banco. Tá? Então, você não pode, comprei 500 Só tem mil, vou uma declarar porcentagem. 500 mil. Não. É só o que você pagou dentro do ano corrente. Aí, lá nesse informe do financeiro, ele vai ter tudo que você pagou. Inclusive, você pode incluir como pagamento, além da parcela, os juros, todas aquelas coisas que entram dentro da parcela do financiamento, você pode incluir no seu bem, né? Porque é o custo. Aí eu entro numa questão do ganho de capital, né? Como eu mencionei, o ganho de capital, ele é alienação de bens. Então, por exemplo, eu comprei uma casa à vista de 500 mil em 2021. Em 2022, eu vendi por 800 mil. Sei lá, deu um boom, valorizou, consegui vender por 800 mil. Então, você teve um ganho de capital de 300 mil. Tanese, mas eu posso falar que o meu imóvel tá valendo 800 mil? Não. Para a Receita Federal, é sempre o seu custo, é quanto a casa custou. Então, paguei 500 mil, é 500 mil. Não, mas eu fiz uma reforma de 150 mil nessa casa. Tá. Eu tô chutando alto porque né? Pra incentivar. Mas eu fiz uma reforma de 150 mil. A reforma, se você tiver toda a documentação desse custo, né? Paguei pedreiro, pega recibo. Comprei material, pega nota fiscal, tudo no seu CPF, que é para ver esse cruzamento de informação com a Receita, tá? Aí você pode agregar essa reforma ao custo do bem, porque as reformas, elas de fato valorizam um bem, né? E você gastou, então você pode incluir esse gasto valorizando. Quando você vai fazer a venda dela, ela já não custou mais 500, ela custou 650 contando a reforma. Mas essa é a única forma de você aumentar o bem do imóvel. Não é porque você comprou em 1990 uma casa que valia 100 mil e hoje no mercado ela vale 300, que você pode simplesmente aumentar para 300. Não pode. É sempre o custo. E essas informações, elas são cruzadas com a Receita Federal. Porque quando você compra o bem, você registra ele no cartório, o cartório manda informação para a Receita. Então, ela já sabe quanto custa. Se você cair na malha fina porque declarou alguma coisa errada, você tem que comprovar. Aí, você vai levar lá a sua certidão. Fala, mas você pagou 100 mil. Da onde veio esses 200 mil aqui da casa, entendeu? Sim. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí, o ganho de capital. Vendi em janeiro de 2022, que é para ficar feia a coisa. Aí, em abril, meu cliente veio lá, Tanise, eu vendi uma casa em 2022. Lá em janeiro, que a gente só descobre depois, né? O que acontece? Se você tem imposto para pagar, eu falo sim, porque tem alguns motivos de isenção, tá? Mas aí eu teria que saber na época. Se deu o imposto de renda, você deveria ter recolhido em fevereiro de 2022. Um mês depois. Um mês depois da venda do imóvel que tenha tido ganho de capital. Então, sempre que tiver a venda do imóvel, procura um contador para fazer a apuração do seu ganho de capital. Tá? Ou procura na lei as isenções bonitinho para ver se você se enquadra nessas isenções. Caso contrário, procura um contador, ele vai preencher a sua declaração de ganho de capital, vai apurar o seu imposto de renda, te mandar o DARF para você pagar na data certa, senão vai cobrar todos os juros e multa desde fevereiro. E é caro, juros e multa, além do IR que você já teria que pagar. Vai entrar um prejuízo. Exatamente. E esse ganho de capital, essa venda, ela entra na declaração de imposto de renda também do outro ano. Você tem que integrar ela. Tem que declarar também, tá? Mas nem era de ganho de capital que você estava falando. Da Bolsa de Valores. Da Bolsa de Valores. Que é o que as pessoas têm muita... A gente teve outro brinde aí. Em 2021, qualquer pessoa que investisse qualquer valor era obrigada a declarar.
Esse ano mudou um pouquinho, né? Foi. Eles foram mais caridosos para 2022. Mas assim, qualquer valor. Você comprava R$10 numa empresa, você era obrigada. Uma ação da Oi custava R$1, eu já era obrigada. Já era obrigada. Indiferente se eu tivesse alcançado ali os meus rendimentos tributáveis, eu tinha que declarar. Esse tem ano bônus. tem um Outro bônus. Se você operou até 40 mil, operou que eu digo é a compra e venda, tá? Sim. Dentro do ano. Até 40 mil, você não precisa mais declarar. Com uma ressalva, tá? Digamos que esses 40 mil tenha tido lucro com o imposto de renda a pagar. Quando que isso acontece, tá? Eu comprei, sei lá, 20 mil de uma determinada ação de uma empresa. Tenho lá bonitinho. Aí ela subiu. Quando eu vendi, digamos que eu ganhei 35 mil na venda, ou seja, você ganhou 15 mil. Sim. Tá? A partir do momento que você vendeu, você ainda tá dentro dos 40, né? Porque vendeu 35 mil. Só que o que aconteceu? Você ganhou 15 mil reais de lucro, porque você gastou 20, vendeu por 35, você teve 15 mil de lucro. Esses 15 mil tem imposto de renda, que precisa ser recolhido, tá? Um mês depois, também funciona da mesma forma. Então, a operação desse mês, você paga no mês seguinte. E tem que recolher esse DARF, tá? Então, assim, embora você esteja dentro da movimentação dos 40 mil, você pagou imposto de renda. Então, você é obrigado a fazer a declaração, tá? Até vendas num mês de 20 mil reais, você está isento de pagar imposto de renda, mesmo que tenha tido lucro. Tá? Então, 20 mil. Até 20 mil. Então, digamos assim, eu comprei uma ação, comprei um lote de 15 mil reais. Aí eu vendi por R$19.990. Você teve um lucro de imposto de renda. Sim. Aí você não vai pagar. Porque tá dentro dos 20 mil. Isso dentro do mês, tá? Entendi. Então, tá ali dentro dos 20, você não paga imposto de renda. Ótimo. Então, tem essa isenção. Mas os 40 mil foi uma ótima sacada, porque tem gente que realmente ela trabalha com a bolsa, mas com valores muito baixos. Eu tenho aí uns 2 mil reais, vou operar na bolsa, ver se eu tiro um dinheirinho. Pode perder, mas é mais passível de perder se não souber operar. Mas você pode trabalhar com valores mais baixos. E até 2021 você era obrigada com qualquer valor ter que declarar só porque você operou na bolsa. Só por esse motivo. Agora não. Então, os baixos investidores, ele tem essa vantagem agora de não ser obrigado, se for só essa item de obrigação. Isso é um brinde. É um brinde. Se for só isso. Agora, não, eu entro em outra obrigatoriedade. Tem um salário também. Aí você é obrigado a declarar suas ações, porque você está fazendo a sua declaração, então você tem que declarar todo o seu patrimônio. E acho que é uma dúvida, porque mudou agora, então. Mudou esse ano. Mudou A recente. declaração do ano passado. E aí as pessoas devem ficar, justamente porque é um valor que normalmente é pra pessoa ter alguma segurança, né? A pessoa faz vai procurar essas ações para ter uma segurança e um rendimento melhor, né? E aí se a pessoa não souber ali aplicar certinho e não souber disso, acaba tendo um prejuízo também. Exatamente. Por isso que é importante buscar. A bolsa de valores, ela é muito boa. É uma forma de você ter dinheiro, sim, de você pensar a longo prazo. Mas o imediatismo não funciona com a bolsa de valores. Né? Você tem que saber que você prazo. É totalmente para longo prazo. Tem os que conseguem se dar bem ali com day trade ou com uma venda de curto prazo, mas a ideia é longo prazo. Só que você tem que saber que quando você tiver um lucro, em alguns casos você vai ter imposto de renda. Então você fala assim, ganhei lá os meus 10 mil, 20 mil, 30 mil. Será que foi 30 mil que você ganhou? E o imposto que você tem que pagar? Então essa noção você tem que ter, você tem que pesquisar. A gente tem a internet aí que tem facilidades, né? Que te entrega conteúdo sobre isso. E a gente sempre fala, antes de investir, pesquise, estude o mercado, estude o que você está fazendo para você não perder dinheiro. Porque a gente vê muita gente perdendo dinheiro e bastante dinheiro por falta de conhecimento. E até na questão do day trade também, né? Que é algo que a pessoa quer um lucro rápido, né? O imediatismo.
Se a pessoa, dependendo do quanto ela tentar ali conseguir algo, ela também tem que declarar tudo que ela fizer, essa movimentação que ela fizer ali no day trade. O day trade, ele não tem limite, não tem É isenção. diferente. Você teve lucro, você tem que pagar imposto. Qualquer valor. Qualquer valor. A operação anterior que ela falou é pro swing trade, aquele que você compra hoje, vende daqui uma semana, um mês, Mais 2 longo anos. prazo e... Mais curto. O day trade é o quê? A compra e venda no mesmo dia. Aham. Passou disso, é swing trade. Comprei hoje, vendi amanhã, já é swing trade. Uhum. Né? Então, você fez o day trade, teve lucro, porque você só vai vender no mesmo dia se você tiver tiver lucro, né? Não vai vender no prejuízo. Então, você teve esse lucro, já vai ter imposto de renda sobre esse lucro. Exato. Aí tem que recolher. Então, assim, se não estudou, se não sabe como fazer recolhimento, se não sabe como controlar seu preço médio, não sabe controlar suas ações, não começa. Você vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Então, estuda primeiro, procura formas efetivas de fazer o controle dessas ações, dessa compra, dessa venda. Por quê? Quando a gente fala em lucro, ela está atrelada ao preço médio. E o que é o preço médio? Hoje eu comprei uma ação com... jogar baixo, R$5. Aí ela caiu um pouquinho, foi para R$4,80, comprei também. Caiu um pouquinho, foi para R$4,50. Comprei mais um pouco, da mesma ação. Sim. Então, o que é o preço médio? É a soma dessa quantidade por esses valores, você vai encontrar um preço médio. Sim. Quando você vai vender, é em cima desse preço médio. Mais os custos, né? De taxa de corretagem, as taxas internas que você pode incluir. Então, quando eu vou vender, digamos que chegou a R$6, o meu preço médio não é os R$5 que eu paguei. É a média. Aí você faz a média, tira e apura o seu lucro. Aí você vai apurar o seu imposto de renda em cima disso. É difícil? É difícil. Né? Então, É muito detalhe, é muito detalhe. Por isso que eu falo, estuda não só a operação da bolsa em si. Não, eu estou estudando determinada empresa, eu sei que ela é boa, tem bons fundamentos. Tá, mas e o resto? A parte do ganho, né? Vamos E o analisar o resto? que vem depois. Como que eu controlo isso? De que forma eu controlo? Quando que eu pago imposto? Como que eu recolho? Então tem que estudar tudo isso. Porque se é tudo cadastrado, né? Tudo tem acesso, tudo à Receita também. Sabe? Se você deixou de pagar um IR, ela vai te cobrar depois. Você espirrou, a Receita tá sabendo. E aí é o que eu falo. Não adianta você não querer pagar imposto. Que ela já sabe. Aí ela vai te cobrar o imposto, que você já deveria ter pago, mais a multa e mais os juros. Ou seja, saiu mais caro. Então paga dentro do prazo, bonitinho, que Vale mais a pena. vale mais a pena. Não compensa, né? O risco de pagar. A gente já paga tanto imposto, por que você quer pagar mais juros e multa? Não precisa. Tem que ser bem organizado. Você tem que Paga saber. imposto em tudo, né? Em Você vai no tudo, supermercado, tudo. a gente tem que estar sempre atento, que às vezes a pessoa fala assim, vou no supermercado, isso tá mais caro hoje, na época, não sei o que, tudo tem que ser acompanhado, né? Se a gente acompanha hoje taxa de juros, inflação, a gente está por dentro disso, a gente consegue entender essa alteração de valores. E até a questão do imposto também, né? Se você está por dentro de tudo. Você já tem que ficar atento de guardar todas as notinhas. Vai ser chato mesmo, né? Mas faz uma pastinha, né? Guarda, já É o que eu deixa falei, tudo. não precisa estar 100% organizado, mas botou a pastinha, guardou, quando virar o ano, aí você organiza direitinho. Isso aqui é médico, isso aqui é dentista, isso aqui é escola. Aí você separa. Recebi os informes do banco, das financeiras, aí você... De tudo. Tá aqui, ó, contador, bonitinho. Aí, se você não deu conta, vai atrás das contadoras que Por conseguem favor. fazer todo o trabalho de Exatamente. forma eficaz, né? Porque às vezes entra muitas dúvidas, então em vez de você ficar ali em dúvida ou correr o risco, né? Porque é pior correr o risco, você vai lá e faz algo correto, que é muito importante. Mas agora fala pra gente na onde fica, Alice, as pessoas querem encontrar vocês, para poder ter esse acesso, né? Fazer uma consultoria ou até mesmo precisou de prestação, né? De serviços para a empresa ou para a própria pessoa que é um MEI que está em dúvida e precisa estar iniciando aí, que é uma contadora para poder organizar tudo, a bagunça. Como que elas te acham? Então, a Zen Contábil agora nós somos uma contabilidade digital, né?
E a gente pega toda essa tecnologia para facilitar a vida dos nossos clientes. Então, hoje você encontra a gente pelo site, pelo WhatsApp, as coisas são mandadas digitalmente, a gente marca reunião, videochamada, né? Não precisa ser de Pinda, então. Não precisa ser de Pinda. Inclusive, a maioria dos nossos clientes é de São Paulo, mas temos clientes em Embu, em Taboão, aqui em Pinda, então fica à vontade. A vantagem do digital é exatamente isso. Trouxe toda. No nosso site, www.zencontábil.com.br, você já tem um linkzinho lá para entrar em contato com o WhatsApp, marcar uma reunião, uma consultoria, alguma coisa que precise. Perfeito. E vocês têm Instagram também? Pode passar o Instagram. Ó, nós temos da Zencontábil, que é @Zencontábil. O meu é @bruna.zencontábil. O meu é @tanise.zencontábil. Somos muito criativos. Nossa! É pra vincular o nome, mas o meu Insta não tem muita coisa. É ideal ir mais da empresa mesmo, que tem mais informações. E tem bastante dúvidas lá também tiradas, né? Que vocês postam lá. Sim. E aí as pessoas podem ter essas aulas ali gratuitas e ficar atento, né, de tudo que tá rolando aí pra poder não sofrer. Inclusive, ela abriu uma caixinha de pergunta que era para esse podcast, mas fica à vontade também de entrar, perguntar, direct, a gente já vai responder. A gente tá aqui pra isso, pra tirar todas as dúvidas. Tá? Eu fiz isso aqui, dá? Vamos analisar. Uma dúvida que é bem frequente. Quando que compensa ser pessoa física e pessoa jurídica? Você tem essa dúvida? Fala com a gente vai fazer uma análise gratuita dos seus rendimentos, vamos ver o que compensa, a melhor forma de você pagar menos imposto perante a lei. A gente consegue fazer tudo isso também, tudo digital. O que é ótimo, né? Nosso digital Ganha veio tempo, para ganhar tempo. E automaticamente você ganha um tempo, você ganha dinheiro também, porque tempo Tempo custo, dinheiro, né? É o bem mais Não valioso tem que a gente jeito. tem, gente. Meninas, eu quero muito agradecer vocês por vocês terem aceitado o convite de ter vindo aqui conversar com a gente, ter sanado muitas dúvidas, né? Porque imposto de renda aí tá em alta, a gente já deu de brinde para eles falando que vai até dia 31 de maio. Então tem que aproveitar essa oportunidade de precisar de vocês, correr lá atrás de vocês também. Exato. Mas é muito bom porque a gente tem essas conexões com as pessoas e a gente consegue trazer várias pessoas de nichos diferentes que possam sanar as dúvidas de quem assiste, né, o nosso programa. Então, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Obrigada a você pela oportunidade. A gente deseja muito sucesso. Que você ganhe o mundo todo. Eu desejo mesmo pra vocês. Então, gente, já ficou a dica aí, Zencontábil tá aí disponível pra vocês pra qualquer dúvida e vai lá falar com eles. Eu quero muito agradecer todos que assistiram aqui o nosso conteúdo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito comentário, compartilhe, deixe seu like e vai lá no @FalaMaellen, segue a gente que a gente tem muito conteúdo, leva para vocês todos os dias, sempre levando coisas novas e também tirando dúvidas lá. E também vocês podem fazer indicações lá de convidados que vocês querem que eles estejam aqui conversando com a gente para poder também levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Bom, @FalaMaellen, sem preguiça, vai lá, segue, conversa, chama, vamos conversar bastante. Maellen Jussiane. E segue também nossa patrocinadora, @Opções Estilo, que tá sempre aqui com a gente, deixando a gente lindo demais, porque ela não tem preguiça. Gente, muito obrigada e até a próxima. Beijo, beijo. Fluiu.